1884. Nenhum líder africano foi convidado. Nenhum rei africano foi consultado. Nenhuma fronteira africana foi respeitada. Mas, numa sala elegante em Berlim, o destino de um continente inteiro estava sendo decidido. Esta é a história da Conferência de Berlim. O que nunca foi dito. A origem da conferência começa muito antes de 1884. No final do século XIX, a Europa estava em transformação. A Revolução Industrial havia mudado tudo. Fábricas precisavam de matérias-primas. Indústrias precisavam de novos mercados. Governos buscavam prestígio internacional. A África, até então, era majoritariamente conhecida pelas regiões costeiras. Mas o interior do continente permanecia pouco explorado pelos europeus. Isso mudaria rapidamente. Exploradores como Henry Morton Stanley começaram a mapear territórios internos. Relatórios descreviam rios navegáveis, terras férteis, riquezas minerais, potencial comercial imenso. E as potências europeias perceberam algo. Quem chegasse primeiro, controlaria recursos estratégicos. Começou então a chamada Corrida pela África. França expandia-se no norte e oeste. Portugal reivindicava territórios históricos. Bélgica, através do rei Leopoldo II, buscava controle pessoal sobre o Congo. Reino Unido expandia-se ao sul e ao leste. A Alemanha, recém-unificada em 1871, queria provar seu poder imperial. Mas essa corrida era perigosa. As potências europeias estavam competindo entre si. E havia risco real de guerra dentro da própria Europa por causa de territórios africanos. Foi então que surgiu a ideia de uma conferência. Mas por que em Berlim? Porque a Alemanha, liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, buscava posicionar-se como mediadora neutra. Bismarck inicialmente não tinha grande interesse colonial, mas via na conferência uma oportunidade estratégica. Fortalecer o papel diplomático da Alemanha, evitar conflito europeu, organizar a partilha antes que se transformasse em guerra. Assim, entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, pouco mais de 3 meses, representantes de 14 países reuniram-se em Berlim. Nenhum africano estava presente. Entre as potências participantes estavam Alemanha, França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Espanha, Itália e outras nações europeias. Os Estados Unidos também enviaram representante. Mas qual era a maior potência europeia naquele momento? O Reino Unido. Era a maior potência naval do mundo. Possuía vasto império colonial. Controlava rotas marítimas globais. Sua influência econômica era dominante. A França vinha logo atrás em ambição territorial. E a Alemanha buscava a afirmação geopolítica. Mas talvez o personagem mais silenciosamente ambicioso fosse o rei Leopoldo II da Bélgica. Ele desejava o Congo como propriedade pessoal, não como colônia belga oficial, mas como território privado sob seu controle. Na conferência discutiu-se algo chamado princípio da ocupação efetiva. Isso significava que não bastava reivindicar território. Era preciso demonstrar presença administrativa e militar real. Esse princípio acelerou a invasão europeia ao interior da África. A conferência também estabeleceu liberdade de navegação nos rios Congo e Níger. Formalmente falava-se em civilização, combate ao tráfico de escravos e livre comércio. Mas na prática tratava-se de controle estratégico e econômico. O mapa da África começou a ser desenhado com linhas retas. Linhas que ignoravam etnias, ignoravam línguas, ignoravam reinos existentes, ignoravam alianças tradicionais. Povos rivais foram colocados dentro do mesmo território. Comunidades unidas foram separadas por fronteiras artificiais. A conferência não dividiu completamente a África ali mesmo, mas legitimou o processo. Deu respaldo diplomático. Transformou a ocupação militar em acordo internacional. Nos anos seguintes, a colonização acelerou drasticamente. Em poucas décadas, quase todo o continente estava sob domínio europeu. Mas há algo que raramente é dito. A Conferência de Berlim não foi apenas sobre África. Foi sobre equilíbrio de poder europeu. Foi sobre evitar guerra entre potências industriais. A África tornou-se moeda de negociação. Território distante usado para preservar paz dentro da Europa. E isso revela algo profundo. O continente foi tratado como espaço vazio.
como tabuleiro estratégico, não como lar de civilizações complexas. A consequência foi duradoura. Fronteiras artificiais continuam a influenciar conflitos modernos. Sistemas administrativos coloniais moldaram estados pós-independência. Economias foram estruturadas para exportar matérias-primas, não para industrializar. A conferência durou pouco mais de 3 meses, mas seus efeitos atravessaram séculos. A maior ironia? Enquanto as potências europeias discutiam civilização, muitos reinos africanos já possuíam sistemas administrativos sofisticados. Mali, Songhai, Benin, Congo. Mas esses sistemas foram ignorados. A Conferência de Berlim não foi uma reunião inocente. Foi um acordo estratégico de divisão de poder global, sem disparar um tiro na sala. Reorganizou o destino de milhões. A pergunta que permanece é: e se líderes africanos tivessem sido convidados? E se as fronteiras respeitassem realidades culturais? E se o objetivo fosse parceria, não dominação? A história teria sido diferente? A Conferência de Berlim não foi o início do contato entre Europa e África, mas foi o início da colonização sistemática e legitimada internacionalmente. Ela marcou o momento em que a ambição industrial encontrou oportunidade geográfica. E o resultado moldou o mundo moderno. A África não foi dividida porque era fraca, foi dividida porque era estratégica. E entender isso muda a narrativa. Porque a conferência não foi sobre civilizar, foi sobre controlar. Não foi sobre progresso, foi sobre poder. E talvez a maior lição seja esta: decisões tomadas em salas fechadas podem alterar o destino de continentes. E quando povos não estão presentes à mesa, geralmente estão no menu. A Conferência de Berlim terminou em fevereiro de 1885. Mas suas consequências ainda ecoam. Não como memória distante, mas como realidade estrutural. E compreender esse episódio é compreender uma das peças centrais da geopolítica moderna.